Ok. Gente, boa tarde a todos. Então, estamos começando hoje mais um Dialogart Lives. Esse é o nosso segundo convidado que estamos recebendo desde que nós começamos o Dialogart Lives. Esse é um evento que ele já acontecia de modo presencial e agora, por conta desse período da pandemia do coronavírus, nós migramos para esse sistema de lives. Então, o que é o Dialogart? Dialogart é um evento que ele é pensado para os acadêmicos do curso de licenciatura em artes visuais, e a proposta é sempre trazer pessoas, professores ou artistas que tenham essa experiência no mundo da arte, do ensino da arte, para conversar com os nossos acadêmicos. Esse é um evento que ele, então, é promovido pelo curso de licenciatura em artes visuais. Nós temos o apoio do colegiado de artes visuais, do nosso departamento, e é da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, eu estou percebendo que tem muita gente de fora. Nós estamos falando aqui do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos. Podem utilizar o chat para colocar o nome de vocês, colocar a cidade de vocês. À medida que o professor estiver falando, vocês podem colocar dúvidas que vocês tenham, perguntas. Se não der tempo de a gente discutir hoje, o professor Fábio vai voltar numa outra ocasião em que a gente vai poder, então, discutir. Esse evento ele é coordenado pelos professores doutores Nelson Silva Júnior e Josi Ágata Parrilha da Silva, que estão aqui na sala também. E eu, professora Carla, estou, então, mediando esse evento aqui com vocês, tá? Hoje, nós recebemos, então, o professor Fábio Martins, professor, trabalha, então, na SEED, na Secretaria Estadual aqui, de Educação Básica do Paraná, mas o que ele vai falar para nós hoje? Ele vai falar da experiência dele enquanto professor, mas um professor que é artista e que também é pesquisador. Então, o Fábio, ele é formado em artes plásticas na Universidade Federal de Uberlândia, ele tem bacharelado e ele tem licenciatura. É especialista também em educação especial pela ESAP e aqui pela UEPG em História, Arte e Cultura. Concluiu recentemente um mestrado em Gestão de Territórios, também aqui no UEPG. Ele faz parte de 2 grupos de pesquisa, Geografia e História, Patrimônio Cultural e Memória Social, e também lá na Universidade Federal de Uberlândia, Pintura e Ensino. Então, fiquem agora com o professor Fábio Martins. Fábio, esteja à vontade, eu estou aqui para te auxiliar na tua apresentação, tudo bem? Ok. Então, se vocês quiserem direcionar a tela aí para minha fala aqui, né? Que eu vou fazer uma apresentação, na verdade. Então, sejam todos bem-vindos, né? Gostaria de cumprimentar aqui os colegas, né? Os alunos do curso do 3º ano, né? Que a proposta é fazer essa fala focada nesses alunos. Gostaria de cumprimentar os professores que me convidaram, né? A professora Carla, a Josi e o Nelson. Gostaria de cumprimentar os colegas professores, pesquisadores, orientadores, né, de todo esse processo que eu vou falar aqui hoje. A princípio, então, já vou me apresentar aqui, né, eu sou o Fábio Martins, tenho 36 anos, sou natural de Minas, do sul de Minas, formado em artes visuais, minha graduação, tá. A princípio, eu pensei numa fala um tanto mais conceitual, na perspectiva de patrimônio cultural, né, que é um dos focos da minha pesquisa. No entanto, conversando com os professores, eles me orientaram a fazer uma fala não tão conceitual, né, eu não consigo fugir disso, né, mas focado na minha trajetória, né, enquanto professor, artista e pesquisador. Então, foi um desafio reunir esse material aí de
20 anos, né? Tem um arquivo gigantesco, tive que fazer um recorte do recorte do recorte para chegar nessa apresentação. Esse mês eu não sei se eu vou conseguir dar conta hoje de tudo. Mas como a professora falou, o encontro está programado para 2 momentos, né? Hoje vai ser um momento de exposição, vocês podem colocar as dúvidas aqui, que num segundo momento eu vou tirar essas dúvidas, né, na medida do possível. Então, vamos começar, né? Agradeço todo mundo aí, o pessoal que já está aqui na sala. A gente tem um público bem diversificado aqui. Tem pessoas que são fonte da minha pesquisa, né? Que são parceiros aí de anos, que estão aqui. Pessoas de diversas áreas do ensino aí, né? Mas vamos começar. Só colocar minha apresentação aqui. Qualquer dúvida que vocês for tendo, vocês vão perguntando aí para a Carla. Eu não vou visualizar o chat aqui na minha apresentação, não tem como. Mas vamos lá. Olá. Carla? Fábio, a tua tela está aparecendo tranquilamente. Tá. Tá aparecendo aí, tranquilo? Vamos lá. Aparecendo, ok. Uhum. Então tá, antes de começar, eu queria dizer que a gente está vivendo um momento extremamente difícil, né? De sérios ataques no campo da educação, da cultura, do legado patrimonial, que é o que a minha fala vai se direcionar aí. Então, é o momento da gente se reinventar, né, de nos reaproximarmos, que tem um monte de pessoas que vão entrar aqui agora, fazia tempo que a gente não se via, então, esse momento ele está proporcionando isso também. E a arte, eu acredito que ela permite que a gente encare esse momento, né, como ponto de fuga, né, nas várias linguagens aí que a gente tem acesso no dia a dia, e ao mesmo tempo com provocações, questionamentos críticos, né, a esse sistema e esse caos que a gente está vivendo, né, no nosso país, aí, no mundo, enfim. Então, não é à toa que, né, muitos políticos não gostam muito do nosso movimento. Tá. Então, a Carla aqui já apresentou um pouco sobre a minha formação, né. Tá. Eu gostaria de começar citando aqui um autor que eu estou estudando recentemente, que é o Didi Huber. Ele diz o seguinte: quanto mais olho, menos sei. E quanto menos sei, mais tenho necessidade de saber. Mesmo sabendo que a resposta a essa necessidade de saber nunca se resolverá. Tá. Então, quem trabalha com pesquisa sabe, né, que a gente tem o objeto de pesquisa, né, eu nem gosto muito de usar esse nome objeto, e quanto mais a gente vai ali aprofundando o conhecimento, né, é algo que nunca se esgota. Então, eu vou começar falando sobre, né, nessa trajetória entre professor, artista, pesquisador, eu vou começar numa perspectiva, né, de tempo lá, desde o início, né, da faculdade, essa trajetória primeiro enquanto estudante, artista, e depois como pesquisador, para depois entrar nessa questão da arte e educação. Então, vamos lá. Primeiro, para eu falar da minha pesquisa, do recorte que eu vou fazer aqui hoje, eu tenho que falar, né, desse recorte espacial, que é o quê? Carmo do Rio Claro, uma cidade localizada no sul de Minas, que tem por volta de 20 mil habitantes, né? O processo de formação histórico-social desse município, ele tem um patrimônio, um legado histórico, né, cultural riquíssimo, que começou, né, é uma cidade banhada, a princípio era banhado pelo Rio Claro e Sapucaí, com um represamento de Furnas, né, ele acabou inundando uma série de sítios, enfim. Então, a gente tem lá na formação, né, do início lá do município, existiam então povos indígenas, Caiapós, Aratu, Sapucaí, Tupi-Guarani, e tem um museu lá no Carmo,
que tem uma infinidade de peças, né, que foi um legado do senhor Antônio Adalto Leite Pereira, que construiu, que ao longo da sua vida, desde 1969, ele vem recolhendo essas peças, né, e hoje o museu está sob supervisão lá da prefeitura, do município, e aos cuidados da filha do Antônio Adalto, Suzana Leite. Tá. Atrelado a isso, o Carmo possui também um patrimônio edificado com traço aí do período colonial, certo? E manifestações de religiosidade, né? Que acontece o ano inteiro. Existe um calendário litúrgico que acontece, né? Durante todo o ano e atrai milhares de pessoas. Tá. Então, a presença, assim, digamos assim, do homem... voltando aqui um pouquinho no indígena, nessas peças aí, nesses artefatos cerâmicos, tem indícios também do contato, né, dos índios com os quilombolas, tá? Que é a chamada cerâmica neo-brasileira. Então, nessas terras, primeiro vieram os indígenas, depois esses quilombolas, e depois vieram um pessoal, né, das ilhoas, portugueses, que começaram a habitar terras ali naquela região. Então, tem esse legado português e, né, de religiosidade, e tem também o legado das irmãs que vieram da França para o local. Tinha um colégio, né, de irmãs na cidade, que trabalhava com ensino de bordado, enfim. E hoje, a cidade do Carmo, ela possui uma série de patrimônios aí que são tombados e registrados. Dentre eles, patrimônios materiais que a gente pode citar aqui, que são algumas... Tem igreja que é tombada, tem os santos, né? Esse santo aqui que está mostrando aqui, ele é tombado, é um bem material, né? Que participa dessas manifestações de religiosidade. E tem o patrimônio imaterial, que é o quê? O saber, né? O saber que é passado de geração em geração, aqui o tear manual, e o doce bordado, que vem dessa influência das irmãs lá, né, que durante um período estiveram no local. Então, o doce bordado, né, foi conhecido enquanto patrimônio imaterial. Eu acredito que o pessoal que fez o registro desse patrimônio esteja na sala, eles falaram que assistiu, o Juninho e o Júnior Soares, né. Então, e tem um grupo que eu pesquiso dentro desse universo de religiosidade, que são as folias de reis, né, que o pessoal conhece como folias de reis. E a Companhia do Menino Jesus, que está logo em cima. Tem algumas diferenciações simbólicas aí, né, desses grupos. Embaixo aqui tem 2 grupos de folias de reis, mas hoje eu vou falar mais das folias, tá? Então, vou começar falando aqui da universidade, né, do meu tempo de graduação. Então, eu fiz licenciatura e bacharel. Meu foco na universidade foi sempre o bidimensional e o desenho gráfico. Eu estagiei durante uns 3, 4 anos na diretoria de culturas e na pró-reitoria de extensão. Esse contato com a diretoria de culturas foi quase que um outro curso de graduação para mim, porque nesse momento eu tive, né, o prazer de estar em contato com diversos grupos de cultura, né, tinha uma aproximação muito grande desses grupos com a universidade, de vários projetos, enfim, foi ali que eu aprendi um monte de coisas que eu consegui aplicar depois, né, foi na prática ali, né, eu trabalhava com desenho gráfico, fazia todo, e era envolvido com esses projetos também. E a universidade também me proporcionou, né, um intercâmbio na Universidade de Frente Contei, que depois eu vou mostrar algumas imagens ali desse momento. Aqui tem alguns desenhos lá do início, né, então na universidade eu gostava muito de trabalhar com desenho, a gente tinha oficinas de tudo que Aqui a gente já vê logo à direita ali em cima esse patrimônio presente no meu trabalho.
Então, aqui é um casarão, água limpa, né, que tem no município. Aqui, grafite e nanquim, bico de pena. Aqui alguns desenhos de observações, né, desse início lá digamos, da academia, né. E tinha em paralelo os desenhos de criação. Né? A gente trabalhava com esses dois momentos, tanto o desenho de observação como de criação. Aqui eram corpos, né, como era desenho, eu gostava de trabalhar com linha, era um corpo alongado, que eu discutia ali, né, que se entrelaçava, enfim, e trazendo bem esse aspecto da linha e do movimento. Só que eu não levei muito essa poética, né, no meu trabalho, acabei seguindo outro caminho depois. Tá. E daí vem a fonte, né, de pesquisa que eu vou falar agora, que são as folias de Reis. Carla, tá me ouvindo? Pode prosseguir, Fábio. Desculpa, meu som estava desligado. Tá tranquilo aqui, Ok, tá? ok. Bom, então, assim, ó, o meu trabalho, ele é dividido em 3 ciclos, né? Tem o primeiro ciclo, que é da infância, ou seja, eu vivenciei todo esse patrimônio durante 17 anos, né? Então, tem essa questão do pertencimento. Depois, eu venho, né, para a universidade, começo a observar esse patrimônio de uma outra forma, uma perspectiva de poética visual. Eles vão ver várias imagens ali desse processo. E por último, agora, é o momento, né, que eu entro aqui na UEPG e vou explorar todo o conhecimento em torno, né, das ciências humanas ali para enriquecer esse meu é, esse meu projeto. Então, eu trabalhei recentemente na perspectiva ali na Universidade de História Cultural, né, onde eu trago a metodologia da história oral, que foi extremamente importante na minha pesquisa do mestrado. Eu trabalhei muito com antropologia, com a filosofia, com a geografia cultural e humanista, certo? Tá. Então, assim, para a gente pensar nessa questão da religiosidade, não sei se tem alguém no grupo aí que trabalha com religião, né? E depois eu vou amarrar tudo isso com a arte, tá? Pode ficar tranquilo, e com a educação, essa relação de patrimônio, enfim. Mas vamos lá. Primeiro, então eu vou trazer um autor aqui, que é o Cassiri, que ele vai colocar que o quê? Primeiro, quando a gente trabalha com religião, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Entre estudo de objetividade e subjetividades. Então, ele coloca que o homem, ele não tem uma única natureza, né, em relação à cultura. Ele não é um ser simples e homogêneo. O homem, e a religião, ele explica que ela não é, que não existe, né, nenhuma explicação racional e possível, né, para dar conta dessa temática. Tá, então vamos lá. Para Cassirer, a linguagem humana se manifesta através do quê? Da razão, né? Conceitual, sistemática, científica, né? Que é o campo que a gente trabalha aqui no conhecimento científico. Mas além dessa linguagem, o homem ele possui o quê? Né? Ele se expressa através do quê? De uma linguagem emocional, além de uma linguagem da imaginação poética também, certo? E dentro desse universo existem os símbolos, certo? Ou ações simbólicas, que não é algo rígido e sim flexível, né? Então, cada cultura vai ter um repertório simbólico ali característico local. Isso é móvel, né? Não é nada fixo, que é característico do homem, da cultura humana. Tá. Então, nossa compreensão desses significados simbólicos depende muito do que? Dos sentidos. Que sentidos são esses? Visuais, auditíveis, tácteis e sinestésicos. Então, para a gente compreender esse universo simbólico do homem, só a objetividade científica ela não dá conta disso. Isso eu fui percebendo, né, no decorrer desses 20 anos.
E por isso é importante esse diálogo, certo? Entre essas várias ciências humanas, né? Para aos poucos a gente ir adentrando nesse universo e descobrindo uma série de questões. E existem métodos, metodologias que a gente, eu vou colocar algumas questões aqui já. Então, nessa perspectiva, né, os homens, eles vivem em quê? Em sociedade, de acordo com Cassiri. Eles se sistematizam, se organizam sentimentos, desejos, pensamentos, isso em grupo, né? Através do quê? Da linguagem, do mito, da religião, da arte, da ciência, da história, certo? Isso enquanto comunidade. E a religião, ela traz o quê, de acordo com Cassiri? Ela traz em si uma cosmologia, uma antropologia que procura responder às questões de origem do mundo e da sociedade humana, e deriva desta origem deveres e obrigações do homem. Tá. Existe um outro autor aqui, que eu vou citar bem rápido, isso tudo para a gente compreender o que eu vou falar depois. Existem duas modalidades de ser no mundo, de acordo com Eliade: sagrado e profano. O espaço sagrado e o tempo sagrado, né, se configuram como algo não homogêneo, nem contínuo, ou seja, ele foge dessa coisa da razão, né, quando a gente trabalha com o sagrado. Existe também nesse universo, né, o tempo cósmico, de acordo com esse autor, onde o mundo é santificado no tempo sagrado das festas, do tempo mítico, litúrgico, circular, reversível, recuperável. Ou seja, existe aí nessa temporalidade uma espécie de eterno presente. Ou seja, na religiosidade, é um tempo cíclico que acontece a todo ano, que é passado de geração em geração, né? E isso é feito através, né, desse termo de tradição, enfim. Então, é diferente desse tempo que a gente está acostumado, né? Desse tempo moderno, digamos assim, onde o homem moderno, ela até coloca isso, né, que é uma outra espécie de temporalidade, que não tem esse tempo cíclico de retorno, enfim. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora eu vou começar falando aqui sobre as companhias de reis. Então, elas são construções cosmológicas, né, da Igreja Católica. É um grupo de precatórios, composto por músicos instrumentistas. A gente tem o bandeirista e palhaço. Eu vou explicar o que é cada coisa isso aqui. E é um movimento de cultura popular, né, que acontece no ciclo natalino, dentro da Igreja Católica ali, né, do dia 25 de dezembro até 6 de janeiro. Esse período ele estende, na verdade, em função das promessas, que eu vou explicar já. Essas pessoas, né, esses músicos, eles vão de casa em casa, apresentando suas cantorias e recolhendo esmolas. Eles são orientados pelo nascimento de Cristo, pela passagem, né, de Mateus, e pela Epifania, né, pela festa da Epifania. Ou seja, eles reproduzem a viagem dos 3 ex-magos, guiados por uma estrela, para adorar o menino Jesus em Belém. Tá, então vamos lá. Aqui eu quero colocar um outro conceito, que é o de geograficidade, contado aqui pelo Dardão. Dessa minha relação com o lugar, né? Mesmo eu tendo saído do Carmo, eu sempre usei esse patrimônio como referência ali, né, do meu trabalho. Então, o termo geograficidade é uma atitude que ali o rigor da ciência, a observação pessoal e poética, no encontro do homem com a terra natal, do homem como modo de sua existência e de seu destino. Então, assim, durante toda a minha infância, eu fui criado em frente a uma pracinha, né, onde tem uma igreja católica, e todos os anos chegavam manifestações de religiosidade, tanto afro ali, do Congado, do Moçambique, quanto das folias de reis. Provavelmente eu devo estar no meio desse pessoal aqui assistindo, certo? Então isso sempre ficou na minha memória. Eu nunca participei efetivamente, né, dos grupos, mas eu vivenciei isso todo ano, esse eterno ciclo, né, de temporalidade ali que acontece. Tá. Então, aqui são algumas fotografias que eu quero mostrar, que são do meu mestrado, né? Que eu apresento aqui, então, pra vocês terem uma noção de como que
que são esses grupos. Então, são grupos instrumentistas, dá para a gente ver aqui na fotografia. Tem uma questão da espiritualidade, de oração, eles têm um trajeto tanto urbano, eles ocupam espacialidades urbanas como rurais, certo? Eles vão para a zona rural também. A jornada deles, né? Então, a gente tem ali a bandeira, que é o elemento sagrado principal, é uma representação dos 3 reis magos, ela vai sempre à frente dos grupos, nas ruas, e eles vão de casa em casa, né? Lógico, de devotos ali, de católicos, fazendo uma visita, abençoando as famílias, né? Isso e não só no Carmo, mas em quase todo o estado de Minas. Minas, ele tem mais de 1.300 grupos cadastrados no Instituto do Patrimônio Histórico Mineiro. Tá. Então, isso vai passando, né, de tradição, principalmente pela tradição familiar, né? Existe toda uma questão de fé, de devoção, né, nos 3 reis santos, que eles colocam os 3 reis como santos. Dentro desses grupos, a gente tem a questão da musicalidade, que é muito forte, ou seja, eles são compostos por músicos que existe ali uma sequência de 7 vozes distintas, além dos instrumentos, que aí tem percussão, instrumentos de corda, enfim. E eu não vou conseguir passar o vídeo mostrando essa musicalidade, porque a gente fez um teste e não é possível. Mas depois eu vou passar a Carla vai passar eu tenho um canal onde todas as entrevistas que eu fiz no mestrado, elas estão disponíveis nesse canal, tá tudo lá. E toda essa paisagem. Isso. Fábio, tá tranquilo a tua apresentação. Depois os links, tudo que você enviou tá comigo, o pessoal que está acompanhando, se tiver interesse, eu passo depois também, tá? Ótimo, ótimo. Então ela vai mostrar, eu vou falar de alguns links e ela vai colocar tudo isso aí. Dentro desse universo existe a figura dos palhaços, dos baixões, vocês vão ver isso muito no meu trabalho de arte. Então, esses palhaços, podem ver que eles têm uma questão de performance, eles têm a questão, eles trabalham muito com a criatividade, eles que constroem suas máscaras, suas roupas, eles são uma representação, dentro do universo ali da Bíblia, é uma representação do disfarce dos guardas de Herodes, que foram eles foram encarregados de matar o menino Jesus nessa passagem bíblica, né? Então, existe uma questão de arrependimento, ali, de redenção. Então, aqui em cima, aqui, ó, mostra eles se ajoelhando, né, quando eles encontram o presépio e fazendo adoração, e tem toda uma simbologia em cima dessa figura. E é onde grande parte do meu trabalho poético tem um foco, tá? Existe a questão de sociabilidade, existe uma rede de promessa, que é o quê? Dentro das folias, eles levam o quê? Uma graça, né, para essas famílias, né, existe uma crença aí de devoção. Em troca disso, existe uma quantidade enorme de pessoas que oferecem alimentos para esses grupos. Almoço, café, janta. Então, se nessa pesquisa você sai de lá, no mínimo, a cada jornada, você sai de lá com uns 2 quilos a mais, tá? Então, é uma fartura de alimento, né? E isso tá, depois eu vou trazer isso, explicar isso melhor. Tá. No final desse trajeto deles, né, de dia a dia ali, a musicalidade, quando eles entram numa casa, ela acontece alguns momentos ali, que é o quê? O momento de adoração, quando existe o presépio, né? Então eles têm que adorar, eles têm que pedir licença para entrar nessa casa. Existe um momento, ali tem um segundo momento que é o quê? De abençoar as famílias em cantoria. Para cada isso é um canto que pode ser improvisado na hora, na maioria das vezes é improvisado. E um outro momento de pedir uma oferta e depois o agradecimento. Então esses são os momentos de cantoria, certo? Onde eles encontram o presépio, eles têm que parar e adorar. Isso em cantoria, em versos. E o palhaço, ele tem uma função extremamente importante, que ele faz esses versos, ele cria versos na hora, ele improvisa, e tem toda uma dinâmica bem bacana ali, que daí você tem que ver os vídeos para vocês entenderem o que eu estou falando. Inclusive tem alguns baixões aí, né, no grupo, o André, o
e eu vou mostrar algumas fotos deles depois, e o Adenilson. Esse foi o primeiro, estão entrando agora na parte poética, eu vou ir e vir, vai ser uma dialética de tempo aqui, de espaço, que eu vou ir e voltar um monte de vezes. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz na universidade. Quando eu saí do desenho, eu senti uma necessidade muito intensa de trabalhar com a cor, né? E aí, vendo alguns livros, relembrando dessa memória, né, dessas questões de patrimônio, eu lembrei da figura do palhaço, tá? Então, em pintura, como a gente trabalha com cor, né, na universidade e tal, uma das questões da pintura é a cor. Então, eu lembrei dessa figura que ela traz uma riqueza ali de vestimenta, de cor, né, eles usam muito chitão, apesar que hoje em dia houve um monte de transformações, e tem uma pesquisa que fala sobre isso, que eu fiz em parceria com a orientadora, né, a Aninha Duarte, eu acredito que ela deve estar aqui na sala. A gente fala sobre o palhaço. Durante o curso de arte, então eu absorvi, né, essa fonte aí, que é o palhaço, e fui trabalhando ele em várias oficinas dentro do curso, aqui em serigrafia, né, depois, tanto em bidimensional como em tri, aqui a figura do bastião aqui em cerâmica, até que chegou um momento que eu comecei a fazer umas colagens sobre papel. E eu trouxe um pouco da xilogravura. A primeira colagem foi essa da direita aqui. Eu trago ela. E no fundo, o que eu trago? Eu tento traduzir essa questão da musicalidade que é presente nas folias, né, através desse jogo, desse movimento das cores, dessa repetição de forma. Então, toda essa questão musical eu tento trazer para o meu trabalho, né, visual. Só que esse trabalho aqui em colagem, a discussão que a gente tinha é que era um feito num papel envelope, ele não dava conta da grandiosidade que é a fonte, né, que são as folias. E daí, os professores me orientaram a trabalhar em um suporte que fosse maior. E daí eu já tinha uma ideia de trabalhar com adesivo, né, meu tio, o Carlos também, que é formado em artes, ele me indicou. E daí eu parti do papel para o adesivo. Eu até começa ali com as mesmas imagens ali, né? A mesma imagem que está no anterior, que está ali no canto da parede. Eu faço esses recortes à mão e na impressora. Então, essa figura em preto aqui é a figura do palhaço, tá? E o fundo, eu inverto essa questão aqui. O palhaço aqui, em alguns momentos, ele perde a cor, que ele vem da gravura, né? Da gravura para o papel. E depois eu passo ele para adesivo, e com o tempo ele vai ganhando cor novamente. Então, isso foi, né, essas imagens que a defesa minha na graduação, então, resultou nesses painéis. E então, o que acontece aqui? Vou ler um trechinho aqui da minha monografia, né, que fala um pouco sobre essas imagens. Em alguns pontos, os elementos são preenchidos por diferentes tonalidades. E o limite de cada preenchimento é delimitado pelas linhas mestras que regem toda a composição. Que linhas mestras são essas? São essas linhas aqui que faz referência àqueles desenhos lá do início da faculdade, que eram do corpo humano. Essa linha arabesco, né, essa coisa. Então, esse movimento sempre esteve presente, né, no meu trabalho, e ele não sai disso. E, lógico, casou muito bem, né, com tecido do chitão, né, que tem toda essa coisa da cor, da linha, enfim, desses elementos orgânicos aqui, desses florais. Figura e fundo dialogam. Partes das figuras recebem o preenchimento e outras o fundo avança preenchendo as formas. Pequenas formas se interligam até se completarem no todo. Assim, nesse relacionamento de formas vão se estruturando novas figurações. Os desenhos das linhas pretas, em alguns locais, acabam adquirindo um aspecto tosco, comparado à precisão e acabamento das formas recortadas. O tema traduz-se em formas orgânicas. Flores de diversos tamanhos sugerem um movimento orgânico. Grandes formas de cores agregam outras figuras, e dentro dessa membrana, uma nova estrutura se interliga à forma maior, no limite espacial regido de uma movimentação elementar interna.
como, por exemplo, o palhaço ou a representação do Chitão. Cada parte revela, além de si, sua integração com o todo. Então, eu faço uma série de painéis, né? E, se não bastasse só isso, eu vou para um outro momento, que é o quê? Para a galeria. E na primeira exposição que eu fiz no Sesc, eu vi que só o espaço em branco não estava bacana. E daqui alguns colegas que sempre acompanham ali, né, o Júnior, a Rita, agradeço aí, o pessoal que sempre registrou o meu processo desde lá do início, né, o Jefferson Santos, Jefferson Passo, enfim, tem fotografia de uma galera que sempre esteve presente comigo nesse processo. Eu senti, depois, na segunda exposição que eu fui fazer, no individual, na galeria do Finote, em Uberlândia, que a parede ela precisava, né, de ser o segmento, esse cubo branco, ele precisava de receber uma interferência ali que desse conta, né, desse colorido, enfim, o trabalho, ele não, vocês podem ver que ele está preso ali, essas formas, então elas sentem necessidade de sair desse espaço, e foi o que aconteceu. Então, onde eu passava, eu enchia de cor, de adesivo, enfim, e sempre essa preocupação em trazer pessoas de tudo que é a área, né, de discutir, não só o pessoal da academia, enfim, isso foi sempre uma preocupação, de sempre ter a sala cheia, né, como hoje eu convidei uma galera, isso eu gosto disso, o mineiro gosta de ter todo mundo junto ali, misturado, acho que isso é importante, né? Esse papel de achar que é só artista, intelectual que deve frequentar esses espaços, eu acredito que não. E daí acontece um momento extremamente importante desse primeiro ciclo, né, que eu coloco como primeiro ciclo, que é o encontro entre a arte e a fonte cultural. E a fonte que é o quê? As folias, né, as companhias de reis, como é chamado na região. Nesse momento, então, já é uma outra exposição, não era um espaço específico para exposição, era a prefeitura, né, o antigo prefeito Ângelo Leite Pereira, né, que cedeu esse espaço para fazer esse projeto aí. E eu chamo esses grupos para cantar, né, na minha exposição, e ali eu levo alguns objetos simbólicos ali, o presépio no canto aqui, que era um presépio, durante a minha infância eu presenciava todos os anos, que é da minha avó. Convido as folias, eles cantam ali, né, em frente ao meu trabalho, fazem adoração, e ali, porque dessa necessidade, né, de finalizar um ciclo com esses grupos. Eu penso assim, eles não são só um objeto de pesquisa, né, eles são um casamento ali. Hoje eu estava pensando sobre isso. Eles são minha fonte, né, são 17 anos que eu trabalho com eles já, e sempre eu tenho esse respeito, a preocupação, né, eu vejo que muitas das vezes, eu já ouvi isso, né, de algumas fontes, que assim, vocês vêm aqui, faz todo um trabalho de questionamento, mas e o retorno disso? Então, tem sempre, eles criam expectativa em cima de nós que somos pesquisadores, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, sabe, de trazer esse retorno, né, e eu acho que isso muitas pessoas, muitos pesquisadores não têm. Então, esse foi um momento muito bacana. Esse vídeo dessa exposição está disponível também no YouTube, tá, nesse canal. Daí, um segundo ciclo, agora já aqui na Universidade, né, Estadual de Ponta Grossa, através da especialização em História, eu vou trabalhar o quê? Especificamente algumas questões simbólicas do palhaço. Daí, eu sentia, né, que só a questão visual não era suficiente para o meu trabalho ir além. Eu precisava de outros elementos, né, para que meu trabalho evoluísse também. E daí, em parceria com a Ana Duarte, que é professora da Federal de Uberlândia, né, de pintura, ela trabalha com ex-votos, então ela aceitou me orientar, a gente trabalhou, né, na perspectiva de história cultural, para que eu pudesse entender mais essa figura, né, que faz parte do meu trabalho. Tem um trabalho que eu publiquei nos anais de um evento na Unesp, de Ourinhos, no ano passado, e aqui está o link para você acessar depois e ver um pouco mais sobre essa pesquisa. Ela vai num caráter mais antropológico e histórico
cultural. Tá. E daí eu entro no mestrado, né? Ainda nesse terceiro ciclo. Tá. No mestrado, em parceria com o professor Leonel, a universidade, que o curso de Geografia, eles têm um grupo de pesquisa, que é Geografia, História, Patrimônio Cultural e Memória Social. Então, assim, eu demorei para fazer o mestrado porque eu não encontrava linha de pesquisa que me encaixasse. Eu nunca quis fazer algo por fazer. Quem me conhece sabe muito bem disso. E foi um grupo que me acolheu muito bem, o professor Leonel, né? Ele é da Geografia, a área dele é Patrimônio Ferroviário, né? Essa questão de patrimônio imaterial, né? Das folias. Mas ele encarou, né, a proposta e a gente foi. E essa pesquisa, né, então, na Geografia, o título da pesquisa é As Companhias de Reis do Menino Jesus em Carmo do Rio Claro, Vivências e Memórias, Patrimonialização e Manutenção do Fenômeno. Aqui já vai para uma outra perspectiva de pesquisa. Então, eu trabalhei com uma base teórica metodológica interdisciplinar, né, através da geografia, para compreender, né, como eu falei lá no início, apontei algumas questões, esse fenômeno religioso enquanto um sistema cultural, permeado por códigos, símbolos, né, e aí eu uso o Goethe, né, que trabalha com a questão da interpretação das culturas de uma forma densa, enfim. Então, eu uso um pouco da geografia cultural e humanista, um pouco da antropologia, da etnografia, né, que o Goethe trabalha muito bem com isso. Eu uso um pouco da filosofia, ali o Cassini, uso um pouco da história cultural, que eu trago a metodologia de oralidade, e as artes, né, que compõem esse processo. Aqui alguns artistas da geografia que eu trabalho. Artistas não, autores, tá? Então, o trabalho, ele está dividido do mestrado em 4 capítulos. O primeiro capítulo teórico, o segundo, histórico-cultural do município, que eu apontei algumas questões ali no início. O terceiro, eu trabalho com as companhias em si ali. Então, através das narrativas, então, eu uso a narrativa dos próprios participantes, né, representantes, para compreender os elementos, né, de simbologia que existe ali dentro. Então, eles são os principais protagonistas da minha pesquisa. Isso quem conhece meu trabalho, né, eu dou voz a esses atores, enfim. E ali eu vou trabalhar o quê? Com elementos históricos sociais, a questão da estrutura, do funcionamento, significado, simbologias, relações, sociabilidades, espacialidades, os sentidos que mantêm viva essas tradições, as transformações que ocorreram, né, no decorrer desses últimos tempos, a forma e, por último, a questão do reconhecimento, né, e identificação por parte da população, do poder público e dos turistas. Tá. A metodologia que eu uso nessa pesquisa foi que observação participante, né, então eu acompanho esses grupos aí, como eu disse, há 17 anos. Eu trabalhei com o conceito de etnografia, que é o que? A mediação e ação dialógica do pesquisador com os interesses da comunidade ou grupo, né? Eles vão entender que medida que esse conceito ele se aplica bem lá no final da pesquisa, quais os interesses desse grupo, tá? Da questão da história oral foi extremamente importante, né? Eu trabalhei com o processo de transcriação do meio. Trabalhei muito com questionário. Uma questão importante para quem vai trabalhar com esses grupos é a questão de você entender o tempo deles, tá? Você trabalhar com descrição densa não é no tempo do pesquisador. Você tem que ter toda uma sensibilidade, né? De entrevista, você não pode querer alcançar uma profundidade ali no momento que eles estão nos seus trajetos, tem que respeitar isso, tem que marcar um outro momento, sabe? Senão você não vai conseguir nada. Eu trabalhei também com ex-gestores de cultura, tá? Que daí é uma outra questão de política cultural. Tá. E a fotografia, cada vez mais eu percebo que ela vem crescendo e ganhando potência, assim, no meu trabalho. E a questão do audiovisual foi muito importante nessa pesquisa, que está lá no YouTube. Então, aqui, eu trago uma citação de Pinheiro aqui, né, que fala que o quê? A imagem fotográfica fala de coisas que a linguagem verbal não consegue falar. Esse é o ponto. E é o ponto que, na minha maneira de perceber, possibilita que utilizemos como forma de expressão
como texto, como metáfora, e não apenas como registro ou documento, no trabalho de cunho antropológico. Pela fotografia, pode-se fazer ciência e arte num só trabalho, um ampliando o outro. E aí eu chego no conceito de paisagem, e já vou mostrar algumas imagens para vocês entenderem bem, que está encaminhando meu trabalho para um doutorado focado nesse conceito agora. Eu vou buscar isso, né? No meu processo aí, que eu vou tentar o doutorado, acho que tem tudo a ver com isso. Então, para Torres, né, que é o Marcos Torres, de Curitiba, que participou da minha banca, né? A cultura apresenta-se em constante transformação, e a paisagem é reflexo da relação direta com o ser humano, seja no plano material ou imaterial. A paisagem é composta de discursos que se revelam através de formas simbólicas. A arte, o mito, a religião, a linguagem, aqui Cassírio. Segundo Torres e a Salete, que também é de Curitiba, né, Salete Coisa, o conceito de paisagem, aqui que é bacana, para quem é da área de artes, na geografia, né, isso são geógrafos falando. O conceito de paisagem perpassa pela triade de olhar, sentir e ouvir, ou seja, vai além da visualidade. E só a visualidade não dá conta do meu objeto de pesquisa também. E por diferentes aspectos sensitivos, formas, cheiros, sons, texturas, cores, sabores, movimentos, através dos quais os indivíduos percebem e atribuem significados a cada elemento constituinte. É o que tem na folia. A folia tem som, ela tem movimento, ela tem sabor, né, os alimentos, enfim. Isso é paisagem, né, pelo viés da geografia. Existe um outro conceito, né, também trabalhar na geografia, que é de paisagem religiosa. E daí tem alguns autores, né, que trabalham com isso, o Gil Filho, que também é de Curitiba. Ele sugere, então, 4 instâncias de análise dos estudos de fenômenos religiosos, dos quais interessam ao objeto de pesquisa: a paisagem religiosa, o sistema simbólico, que eu trabalho no mestrado, escrituras e tradições e sentimento religioso. Né? Esse sentimento ele sempre está presente nas pesquisas, por mais que tem pesquisadores que acham que isso não é importante, isso traz todo um sentido, né, de especificidade, de identidade para aquele local, é o que diferencia, né, um grupo do outro, enfim. Então, as companhias, às vezes, elas são atreladas a esse calendário litúrgico, né, do Natal e Epifania, expressa através de peregrinações, espacialidades em movimentos, que é o que o Marcos Torres coloca, né, pelas ruas, casas e igrejas, permeados por distintos momentos, ritos, performances, relações, sociabilidades e trocas simbólicas. Existe uma troca ali o tempo todo de simbolismo. E essa pesquisa do mestrado, aí que vem aquela coisa que eu, né, aquela questão lá, daquele conceito que eu coloquei lá no início de retorno a esses grupos. Ela resultou no registro, né, das folias enquanto patrimônio e material do município. A pesquisa propiciou isso, né, em parceria com o pessoal dos conselhos. Agradeço aí a Suzana, a Marcela, enfim, o empenho de todo mundo. O Júnior, o Juninho, que foram minhas fontes aí do início de pesquisa para entender todo esse processo de patrimônio. Então, elas foram registradas no livro, né, em 2 categorias: formas de expressão, devido à sua organização enquanto grupo, e no livro de celebrações, como formas de expressão, e no livro de celebrações, devido à sua organização ritual voltada à peregrinação dos foliões pastores. Então, patrimônio, para quem não sabe, existe 2 categorias, o material, né, e o imaterial. Então, as folias, elas se enquadram em 2 categorias aqui. Existe, né, o registro de saberes ali, que enquadra os doces e a tecelagem, de lugares, que daí tem a Serra da Tormenta, que é aquela primeira serra que eu mostrei lá no início, também é um patrimônio do município, certo? Então, esse caráter de retorno aí da pesquisa que eu sempre busco, né? E daí tem uma série de ações de salvaguarda que era para estar acontecendo esse ano, né? Principalmente de educação patrimonial, que foi o principal questão apontada pelos grupos aí, que é importante nesse momento, né? Para esses grupos não acabarem, enfim. Mas em função da pandemia não foi possível. Carlos, está me ouvindo? Estou ouvindo, Fábio, perfeito. Então vamos lá.
Então, aproveitando, em relação... Fábio, só para te avisar, são Tá. 14 horas e 51 minutos, tá? Ótimo, tá, Você tranquilo. ainda tem toda a parte da escola para falar. Sim, não, tranquilo, eu já vou fechar aqui essa parte. Então, então tem o canal no... Pode ficar tranquilo. Tem o canal do YouTube, né, depois a Carla vai passar. O propósito do doutorado, então, é pensar nessa paisagem, que ela é o quê? Performance, né? Então, é o que eu falei dessa potência da fotografia. Aqui o Adenilson deve estar ouvindo a gente aí, que é fonte, né, da minha pesquisa aí, são parceiros, o André também, criativo demais, assim, nos versos, né? Então, dá para ver essa questão performática, né, nessas fotografias. A questão da paisagem sonora, isso vocês vão ver no vídeo, né, de forma que isso se dá. Então, a fotografia traz esse colorido, tudo isso que eu falei. Os sabores, né, paisagem dos sabores. Paisagem religiosa, essa questão da religiosidade. E tem um outro elemento que eu me interessei agora, que é a imaginária, que tem um poeta folião, que é o embaixador, né, o embaixador é o que comanda a folia, e ele tem um caderno com mais de 40 páginas, desde 1984, se eu não me engano, 81, que ele escreve versos, assim, relacionados a essas passagens da Bíblia, né, que nas chegadas eles ficam ali 14 minutos, eles decoram esses versos, né, e nos festejos de chegada ali, eles vão, e daí tem essa coisa bem... de uma paisagem que eles vão fazendo essas relações com o imaginário da Bíblia, assim. É bem bacana. Isso vai entrar também nessa próxima pesquisa. E eu quero fazer um cruzamento de tudo isso, né? Essa questão do visual, aqui tem o plano de fundo, que é para esses próximos trabalhos, né? Essa questão da fotografia, do design gráfico, que vem lá de trás, eu quero cruzar essa questão das flores, enfim, da paisagem imaginária, tudo aqui nesses trabalhos. Né, que só o visual, como eu disse, não dá conta. E tem umas outras pinturas, vou falar bem rápido aqui, que não vai dar tempo, que eu gosto de fazer, que é uma coisa mais à parte, assim, sabe? Essa daqui, ela foi selo do município do Carmo, foi a primeira pintura a guache que eu fiz, foi selo durante 4 anos do município, né, esse reconhecimento do município. Essa outra pintura... E é legal pensar que esses elementos essa capela aqui, ela é tombada, a Capela Nossa Senhora dos Passos, né? Ela foi tombada em, se não me engano, 2015, e a Serra da Tormenta também, ou anteriormente a capela, não lembro. Enfim, essa pintura é de 2004, mas notem que todo esse patrimônio, desde lá do início, de 2000 e pouco, que eu venho... Ele foi reconhecido por volta de 2010 a 2015. Então, a arte ali, ela já, né, evidenciava que a importância disso. Então, a importância da arte de reconhecimento desses patrimônios, né, que estava sempre presente no meu trabalho. Esse trabalho, nenhum desses trabalhos eu estou com eles mais. Todos eles foram vendidos. Esse daqui está com uma professora aposentada da USP, a Toninha. Esse daqui é de um ex-prefeito, tá? Esse daqui também está em São Paulo, que fiz faz pouco tempo. Eu sempre gosto que é um hobby. Daqui algumas pinturas guache que eu usei no meu mestrado, tá? Para ilustrar ali, ele tem muito de cientificidade e poética ao mesmo tempo. E tem uma nova série que eu voltei para o grupo de pesquisa lá da Federal de Uberlândia, que eu vou retomar, que são a questão dos casarões também, que é outro patrimônio que me interessa, a questão da pintura. Que eu vou trabalhar agora, né? Estou trabalhando numa série, né? Em parceria com um grupo de pintura e ensino, NUP, que são esses casarões. Pensar novas possibilidades, novos ângulos ali, recortes, né? E daí, aqui um exemplo de fotografia, eu parto da fotografia, né? E daí pensar essas pinturas nessa perspectiva de traços, de fragmentos, né? De abstração. Pego uma paisagem geral ali, e daí eu vou abstraindo, né? Elementos ali que está extremamente relacionado à questão pictórica, né? Da cor, dessa coisa chapada ali, né? Que a gente fala em arte, essa cor intensa. Então, é extremamente pictórico. E daí, para finalizar essa fala e já entrar logo na educação, eu vou citar aqui Merleau-Ponty, né?
trabalha com fenomenologia, que ele diz o seguinte: a percepção sinestésica é a regra. E, se não percebemos isso, é porque o saber científico desloca a experiência e porque desaprendemos a ver, a ouvir e, em geral, a sentir, para deduzir de nossa organização corporal e do mundo. Então, acho que é importante. Aqui algumas referências, né? Brandão, Cassiri. Esse livro aqui da Corá, do material imaterial, para quem quer trabalhar com patrimônio, eu indico, né? Acho que é um dos... Tem muita coisa ali bacana. Os outros eu já falei aqui um pouquinho sobre. Geografia humanista, que ele traz todo um resumo, né, dessa questão da trajetória, né, desses grupos de pesquisa. A geopoética, né, que eu falei, que é a questão da paisagem, é um texto bem bacana, que trabalha com essa questão do olhar, do sentir, não só o visual. Enfim, e tem um outro trabalho, depois a Carla pode passar também, que eu publiquei na USP o ano passado, que fala sobre uma relação que eu tive, né, durante a minha infância. Eu ia para as lavouras de café, né, com a minha família. Eu faço uma leitura de imagem das paisagens ali do Portinari, que trabalha sobre o café, dessa experiência autoetnográfica que eu tive lá na minha infância, tá? Então, ele está também nos anais do evento, sabe, desse evento, está disponível. Depois, quem quiser também, eu passo um e-mail, se quiser eu mando o link. E traz uma outra forma de leitura, né, de uma obra de arte, que é bem bacana, e tem vários autores discutindo isso, tá? Que daí é uma outra fala também, mas é só enquanto pesquisador. Agora eu vou para uma outra fala, que é sobre arte e educação. Eu vou falar algumas coisas aqui, né? Eu acredito que eu tenho uns 15 minutos ainda. Então, fechando aí a fala... Oi? Pode ficar tranquilo, tá? Não são Okay. 3 horas ainda, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Em relação à arte e educação, vocês vão ver que tem muita coisa presente lá na minha trajetória enquanto artista e pesquisador, que eu trago isso para o campo da educação. Então, assim, eu vou começar com um projeto, né, que se chama Redesenhando a Memória Local. Ele acontece em 2008, certo? Em paralelo àquela exposição que eu levo as folias de reis para dentro, né, do meu trabalho. Esse daqui é o logo, né, da época, enfim. Então, para quem quer trabalhar com educação patrimonial, eu indico aí um guia básico de educação patrimonial, o nome é esse, né, do documento, né, que ele propõe uma metodologia, né, de educação que perpassa por 4 fases, certo? Na época que eu comecei a trabalhar, eu não tinha referência nenhuma de educação patrimonial, isso lá em 2000 e pouco, 2008 e tal. Então era mais difícil a gente ter acesso a esse material, né? Então, assim, primeiro tem a primeira fase de observação, que a gente trabalha com exercício de percepção visual, né, sensorial. A gente vai identificar o objeto, esse patrimônio, seja material, imaterial, enfim, suas funções, significados, né, isso é bacana a gente trabalhar em sala de aula, ou em projetos, né, paralelos. O registro, ou seja, é um momento, né, que pode ser um registro, né, para o pessoal das artes trabalhar com desenhos, descrições verbais, escritos, fotografias, enfim. Esses alunos, eles vão, nesse momento, fixar esse conhecimento que é percebido ali nesse primeiro momento de observação. Existe um terceiro momento que elas apontam, que é a questão da exploração, ou seja, a análise de problemas, né, discussões, questionamentos, críticos, né, em relação a esse patrimônio. E a última fase, que é a recreação, que é uma fase bem bacana, que é um momento de releitura, que passa por diversos momentos ali, né, de expressão, por meio de expressão, de envolvimento. E aí acontece que um envolvimento afetivo desse público. É o momento de internalizar todo esse conhecimento, o desenvolvimento da capacidade de autoexpressão, de participação criativa e valorização desses bens culturais. Tá. Esse projeto aí que eu estou falando, o primeiro, ele aconteceu em 3 momentos aí nesse percurso meu enquanto educador. O primeiro momento dele aconteceu naquele mesmo período da exposição. Eu fiquei 2 semanas trabalhando com os grupos, né, de crianças e
adolescentes e pré-adolescentes ali. Não sei se tem um aluno aí na sala que participou, se ele tiver, ele pode colocar a experiência dele desse período. Foi em 2008, onde eu levo esses alunos, né, essas crianças, em parceria com a prefeitura, para, dentro daquela perspectiva ali, né, de metodologia, é bem aquilo que eu trabalhei. Então, eu levo eles para... Tem um momento que eu trabalho com a teoria ali, né, que não está aqui nas fotos, eu coloquei só a parte de campo. Daí trabalha a questão de referências artísticas aí, de artistas que trabalham com patrimônio, e levo eles para trabalhar, né, para vivenciar esse patrimônio, né, através de um novo olhar. Então, você vê que tem crianças bem pequenininhas ali, adolescentes, tudo misturado. Fábio, Daí eles vão desenhar. Oi? por favor, só contextualiza para a gente a série desses alunos e aonde que você está trabalhando com eles, por Tá. favor. Na Prefeitura do Carmo, né, foi um projeto paralelo à exposição que eu fiz. As séries, desde crianças lá do infantil até a idade máxima 17 anos, tá? E daí foram vários dias, cada dia a gente desenvolvia uma ação, tá? O segundo dia, eu levo eles para algumas falas que eu coloco como portador de memória, que são pessoas o quê? Da comunidade, né? Que tem esse conhecimento desse saber, né? Então, eles vão fazer uma fala, explicar como que acontece o processo ali, ela está mostrando, né, do tear. Eu cresci ajudando a minha mãe ali a tecer, então eu vivia nessa paisagem ali, né, sonora do bater, do tear, de ajudar ela a enrolar uma trança, né, de algodão, enfim, eu vivenciei isso durante 17 anos, então é por isso que eu trago muito isso para o meu trabalho. E daí esses alunos, eles vão, né, aqui é uma associação de artesãos que tem no município, e eles vão também eles têm essa escuta, tem esse diálogo, né, e daí eles fazem aquele outro momento, né, de fotografar. Na época não tinha celular igual tem hoje, né, então era desenhar só. E daí eu levo eles num outro dia para minha exposição, daí entra a questão da arte, né. Vou lá, explico todo o processo para eles, e daí eles vão fazer os seus desenhos também. Daí a questão do desenho aqui é bacana, né? Isso. E daí passa para um outro momento, daí na outra semana, que eu sensibilizei eles bastante, a gente foi para um outro momento que é deles transformar esses desenhos deles em adesivo. Dá para ver no canto esquerdo aqui, ó, que todo esse patrimônio ali, aqui tem o artesanato, né? Tem o patrimônio edificado, aqui de novo a boneca de pano, aqui os adesivos da minha exposição. A gente transporta isso para como que eu poderia dizer, não é um mural, né? Uma parede de uma biblioteca lá do município, né? Então, eles mesmos, todos esses desenhos deles, né? Eles transformam isso em adesivo. Eles fazem todos os recortes, igual eu faço no meu trabalho, né? Daí entra a questão dessa referência, eu enquanto artista, e eles colocam isso na parede. E ali dá para a gente ver todo esse universo desse patrimônio, né? O doce bordado aqui, o palhaço, o movimento do palhaço, aqui a coxa de retalho, patrimônio edificado, patrimônio paisagístico, aqui o coreto, a igreja matriz, aqui de novo, e cada um tem uma forma diferente de pensar esse patrimônio. Isso gera o quê? Gera a noção de pertencimento, né? Eles têm acesso a uma memória, eles têm... Então, acho que tem vários conceitos que não vai dar para trabalhar aqui, mas que a ideia era trabalhar o conceito de patrimônio, mas que depois, se vocês quiserem, a minha dissertação ela vai ficar disponível, eu acredito que daqui a uns 2 meses, no máximo, ela já está disponível na biblioteca, no banco de dados da universidade aqui da UFPG. Então, vocês podem ver lá todo esse referencial de patrimônio, tá? De alguns conceitos que não vai dar para trabalhar aqui hoje. Então, aqui, né, alguns detalhes. Isso, para eles, marca a vida deles, né? Teve aluno que, depois que eu voltei lá, ele chegou para mim e falou: professor, você lembra de mim? Eu falei: não lembro. Então, eu lembro do teu projeto, estou fazendo artes, né, e isso é extremamente gratificante. Tá? Então, todos esses projetos, né, foram projetos que foram desenvolvidos em parcerias, enfim,
E eu consegui uma grana, né, em trabalhos também que eu vendi nessa época, eu consegui fazer um intercâmbio, que foi muito bacana, que foi a arte que me propiciou isso. Para quem é das artes, sabe, né, a vontade que a gente tem de ir para a França. Eu, pelo menos, foi um sonho realizado ali em 2008. Eu fiquei um semestre estudando na Université de Franche-Comté, no curso de História da Arte, e eu aprendi muita coisa, assim, de visitando os museus, né, de vivenciar tudo aquilo que a gente vê nos livros, de arquitetura, de obras, e Paris é uma cidade magnífica, né. Então, todas aquelas obras que a gente vê ali, que a gente trabalha com os alunos no dia a dia, tá tudo ali, né, numa parte da história da arte, né. E acho que foi uma experiência muito bacana, e os alunos adoram, né, quando você mostra isso em sala de aula, né, de todo esse referencial, né, que a gente traz. Uma coisa que eu vivenciei muito na graduação também foi ir em bienais, em exposições, todo ano em São Paulo. Acho que isso enriquece muito essa referência do professor, não só, né, nessa história da arte, mas na arte contemporânea também. Tá? Fora esses projetos, daí eu entro em outro momento, que daí é quando eu venho para Ponta Grossa e ser professor da CED. Tá? Dentro da sala de aula, a gente tem uma dinâmica, né, do dia a dia, que daí eu não trouxe esse material para discutir aqui, que traz uma discussão, né, de mais 1h30, no mínimo, aí, desse referencial que eu tenho, né, de idade de turma, de que é bacana trabalhar, metodologia, enfim. Quando eu cheguei em Ponta Grossa, era um cenário aqui que era complicado, porque professores de outras disciplinas podiam dar aula de artes, os alunos não tinham material, né? Então, com o tempo, né? Gente chato, né? Eu sou um professor totalmente exigente, assim. Eu não vou mostrar os trabalhos, né? Do dia a dia deles ali no caderno, mas eu comecei a exigir. Alguns alunos começaram a reprovar por causa de arte e tinha que fazer isso no começo. E daí veio uma legislação que esses professores, né, de outras disciplinas não podiam mais lecionar. E aí eu acredito que melhorou bastante, assim, esse processo de ensino-aprendizagem, né, que houve um diálogo maior ali de metodologia, enfim, que daí o trabalho a gente não se perde, sabe? Que eu acho que algumas coisas desandam aí nesse processo. Só que hoje eu vou falar de projetos que fogem da sala de aula, tá? Que é possível. E daí eu vou começar com um projeto também redesenhando a memória local, que daí eu trabalho já aqui em Ponta Grossa. Esse projeto ele aconteceu de uma forma interdisciplinar, em várias disciplinas, né? Ali o professor René, professor de Geografia, acredito que ele esteja assistindo também. Então, assim, momento de sensibilização, a gente leva esses alunos, né, para trabalhar a questão do patrimônio de Ponta Grossa. Quem não conhece, que é o Vila Velha, né, um patrimônio paisagístico tombado aí pelo Estado, né, um parque estadual. Então, a gente leva esses alunos, tem os monitores do turismo, que vão lá, faz toda a parte né, de vivência ali, de histórica, enfim, do turismo local. Antes disso, lógico que a gente trabalha, sensibiliza esses alunos antes de ir para campo, certo? A gente teve a participação nesse projeto do professor Silvestre, que trabalha com tropeirismo, né, que é algo muito forte na cultura local. Não vou falar sobre isso também, mas ele tem várias referências de livros, de jogos aí, que quem quiser, né, conhecer melhor é só pesquisar, professor Silvestre Alves. E daí eu trabalho com alguns artistas ali de São Paulo, que trabalham com a questão do meio ambiente. Esse trabalho, o foco era trabalhar com a questão da fauna, da flora, preservação ambiental. E tinha um problema muito grande no colégio, que era que a gente tinha um problema muito grande de deteriorização, né, de lixação ali, de problemas que aconteciam no final de semana. Os alunos, eles não tinham envolvimento, assim, forte com a escola. E daí, esse projeto foi importante para isso também, sabe? De mudar esse perfil dos alunos, de mostrar que a escola é deles, sabe? De envolver eles ali, e isso traz uma valorização para o lugar. Eu sempre divulgo na televisão, a comunidade, tem um retorno da comunidade também, acho isso muito bacana. E trabalhei com artistas como o Zezão, que trabalha com a questão da água, e daí, a partir desse desenho dos alunos, é que
e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Os alunos, eles fazem desenhos, enfim, fazem pesquisa em várias disciplinas, nesse caso aqui, e a partir desse desenho de uma aluna, né, que foi discutindo essa questão da água e da questão dos sedimentos, enfim, que surge o mural. Alguns alunos fazem pesquisas na internet, de alguns desenhos, ali vem algumas coisas meio que pronto, mas enfim, no final eu junto isso tudo e componho o final. São fragmentos de desenho de aluno que no final transformam nesse mural, que são 10 metros, né, de mural, aqui sim é um muro, que a gente trabalhou com cores, né, tonalidades mais frias, enfim, e ali tem toda essa simbologia de fauna, de flora, do tropeirismo, enfim, que é trabalhado tanto na teoria, né, na vivência desse aluno, e depois na quarta fase ali, né, que é a fase de apropriação, que daí vem esse trabalho final, né, que é um trabalho extremamente bacana. Foi capa o pessoal da SED Curitiba publicou em capa de material que eles fizeram lá depois, enfim, é um trabalho bem bacana. Tá, e daí no final do projeto a gente fez todo uma semana ali, né, a gente trouxe músicos, os professor Silvestre, eu toquei percussão, ele tem toda uma musicalidade de aspecto regional aqui do tropeirismo, enfim, e os alunos ali como protagonistas ali desse mural, né, questão que sempre eu faço deles participar disso tudo, e a professora Miriam, que era diretora na época ali, o pessoal do núcleo, enfim. Tá. Esse trabalho tem um artigo que eu publiquei na Revista de Educação Popular, na Federal de Uberlândia, também, que se chama Redesenhando a Memória Local, Educação Patrimonial e Ambiental nos Campos Gerais, Ponta Grossa, Paraná, Brasil, que também eu vou pedir para a Carla disponibilizar aí. E a última ação aqui que eu vou mostrar desse projeto aqui, bem rápido, que eu desenvolvi em 2 escolas, foi esse outro mural, também de patrimônio. Eu trabalhei com patrimônio, em parceria com a prefeitura, certo? A gente trabalhou com a prefeitura, ela tem um projeto aqui, que é uma empresa de ônibus local, ela disponibiliza um ônibus em parceria com os alunos do turismo, e eles visitam, tem vários pontos de visita que você pode escolher, 3 pontos, e visitar esses patrimônios. E eu sempre, na maioria das vezes, eu escolho tem a mansão Vila Hilda, né, um trajeto, Museu dos Campos Gerais, que tem um acervo de exposição temporária e exposição fixa ali, de indígena, enfim, de várias personalidades locais. Nesse mural, a gente trabalhou com a questão, tem a catedral, que é um símbolo central, né, e a Estação Saudade, que o patrimônio ferroviário aqui na cidade foi onde tudo surgiu, né, e a gente visitou a Estação Saudade, e tem um acervo riquíssimo lá também, que a gente trabalhou em cima disso. Então, os alunos, eles vão para campo, de novo aqui, né, fazem toda essa questão de pesquisa, de esses portadores de memória, eles vão lá falar, enfim, tem um pessoal do turismo que trabalhou aqui, e esses alunos, eles vão fazendo uma série de desenhos, né, e esses fragmentos de desenho é que eu levo para o trabalho final, né, que daí é o que eu mostrei. E esse trabalho, o trabalho final, eu fiz foi no Sirlei Jagas, é um outro colégio, o anterior era 90 Mussurunga, tá, que é o colégio que eu trabalho. E aqui, né, o envolvimento de alunos aqui do ensino médio, e é muito bacana ver isso, né, e na prática eu quase nem interfiro, assim, às vezes eu vou lá só para tirar uma foto, tá, eu só fico orientando, quem faz tudo é eles, eu só desenho, e eles vão lá e faz esse momento aí né, de colocar isso em prática, e eles adoram ver depois o resultado final. Então, isso é um terceiro, né, um projeto aqui que eu gostaria de mostrar. Isso pensando nesse recorte aí que eu faço. Tá. Existe uma outra pesquisa que eu quero mostrar aqui, que foge um pouco dessa temática, mas eu acho bacana mostrar aqui, né, que é uma pesquisa, como foi citado ali, que eu tenho uma especialização em educação especial, que eu trabalhei com a proposta de inclusão.
né? Então, por meio do desenho de observação, o objetivo era elevar o nível de concentração, a percepção de alunos com déficit intelectual, exercitando novas formas de ver, de olhar, e além de suas limitações na observação de particularidades, de um objeto, de um fato, de um ser. Então, eu uso como referência aqui o Victor Lowenfeld, que ele trabalha, né, no seu livro Desenvolvimento da Capacidade Criadora. Ele define algumas características presentes no comportamento e nos desenhos de crianças condizente com as faixas etárias de idade. Eu trabalhei com a metodologia da proposta triangular de uma forma adaptada. Então, aqui, ó, então esse aqui é uma proposta de inclusão, né? Em sala de aula, o negócio, ele trocentas coisas o ano inteiro, né, pra gente pensar, e não é nada cíclico também, não. É um monte de coisa que aparece, né, e a gente tem que dar conta. E um dos desafios aí, muitos dos alunos aí que vão para a sala de aula, né, é trabalhar com esses alunos de inclusão. Nesse projeto, o que eu pensei? Eu tinha alunos que tinham uma faixa etária ali de 15 anos, mas tinha um desenho ali, de acordo com o Vitor ali, né, minha referência, que eles estavam numa idade, um déficit intelectual ali, por volta de, eles estavam ali entre 7 e 9 anos. E daí, o que eu fazia? Por exemplo, lá no 6º ano, isso 6º ano, tá? Uma imagem aqui, eu ia trabalhar no 6º ano, eu gosto de trabalhar com desenho de observação, né? E daí algumas coisas de criação também, mas enfim, aqui uma referência de um do Egito, né, uma arte egípcia aqui, e esse aluno, por exemplo, ali no primeiro desenho, né, a gente percebe o que eu fazia ali, né, para ele chegar nesse último estágio ali de percepção que dá para a gente ver nessas 3 figuras. Eu fazia a parte de contextualização histórica, social ali, né, da arte dessa imagem, enfim, pedia para que o restante, todo mundo da turma desenhasse, e sentava do lado desse aluno. Primeiro eu deixava ele desenhar, então vejam bem qual que é a percepção desse aluno ali de 15 anos, né, no canto esquerdo. A base da folha, enfim. E daí eu começava a questionar ele uma série de coisas que existiam na figura, né, de elementos ali, e dava uma segunda folha para ele. Ele desenhava, sentava de novo e começava a mostrar para ele vários elementos quantitativos, enfim, visuais, de forma, de proporção, de escala. E daí ele chegava no 3º desenho que dá para ver, tipo assim, não pensar nessa coisa do realismo, nada disso. É ampliar, né, as possibilidades de percepção desse aluno, que vai interferir em outras questões da vida dele, né? Aqui uma segunda aluna, dá para ver também essa como que ela vai agregando elementos ali, né, do primeiro para o último. E aqui de novo o aluno lá que eu mostrei no início, aqui é uma máscara africana, né? Então perceba ali como que essas formas ali no último desenho, a questão quantitativa de textura, de elementos que tem na máscara ali, e ele consegue chegar no nível de percepção, e daí eu não vou teorizar muito sobre essas questões aqui de educação especial, mas só para vocês verem a importância do professor de artes, que, ó, observam aqui, ele chega no nível de percepção, aqui o nariz, aqui ele inverte, né, que ele já consegue entender, né, essa questão, ele chega no nível de percepção que ele enxerga coisas que nem eu enxergava, que é o quê? O reflexo da luz aqui na fotografia, né? Então, a importância do professor, né, que tem inúmeras possibilidades de pesquisa, e para finalizar, vou mostrar rapidinho aqui, tá? 5 minutinhos, possibilidades, né, e diálogos que dá para a gente fazer, além, né, do desenho ali no papel, enfim. Aqui trabalhos que eu gosto muito de trabalhar com arte contemporânea, de provocar esses alunos, de pensar o espaço além do papel, né, assim como isso acontece no meu trabalho, de pensar o espaço da escola enquanto proposta, que sempre trazendo referência, nunca trabalho em aquela proposta de deixar eles fazer o que eles querem, não, sempre a referência, né, coloco eles para trabalhar, e a comunidade vê esses trabalhos, e isso causa um impacto que muda totalmente. Pensar o desenho no espaço,
possibilidades que, né, que se você tem uma segurança de trabalhar esses conteúdos, você consegue resultados incríveis, assim. Apesar deles ter todo esse contexto de elementos simbólicos que eles trazem da idade dele, mas, assim, é as limitações que tem da idade, mas o fato de você conseguir eles pensar esse desenho, alguns detalhes que dá para ver ali, né, em outras formas de perceber, né, essas realidades ali do local, acho isso muito bacana. Aqui alguns outros exercícios, né, que daí outros professores acabam trabalhando com a gente, o professor está trabalhando com essa questão, né, de formas ali, isso daqui foi a oficina que eu fiz no mestrado e trouxe isso para dentro da escola, e foi bem bacana, a professora de matemática pediu para trabalhar uma série de questões ali, né, com os alunos, e cada um deles ali traz sua personalidade para um exercício, depois eles veem se exposto ali, o vento que movimenta isso é bacana. Por último, eu trago aqui um último projeto que eu fiz o ano passado, que aí foi em parceria com os professores de português, que é essa relação entre a poesia e a fotografia. Pensar a fotografia, né, diálogo com a poesia, e pensar novos olhares de ver essa fotografia. Olha que bacana, um aluno, uma turma de 8º ano, olha que foto, né, bacana em relação a essa poesia que a gente traz. Esse trabalho, ele foi até aceito na inscrição daquele prêmio Arte na Escola que tem no Brasil aí, né, só que é a segunda vez que eu esqueço de dar sequência à inscrição, né, que são várias etapas. A primeira vez foi do mural, eles aceitaram, foi para a segunda fase, eu esqueci também. Quem sabe na próxima eu lembro do projeto, de dar sequência aí nessas premiações. Enfim, acho que é isso, eu não vou mostrar mais, porque eu acho que eu agradeço a todos, né, pela atenção. Tá aí o meu e-mail. Carla? Muito obrigada, Fábio. Bom, é o seguinte, você falou uma série de coisas, né? Então, na live passada, eu havia pensado em uma palavra para definir a fala da convidada da Nilce, né? Que eu defini como sensibilidade. Através da tua fala, várias coisas me vêm à mente, mas a palavra respeito é uma das coisas que mais se sobressaiu na tua fala. Isso porque você começa apresentando o teu processo como artista, depois como pesquisador, depois como professor, e eu vejo essa questão do respeito, o respeito que você tem com relação à comunidade, o respeito que você tem com relação ao teu objeto de pesquisa, depois voltar e dar um retorno. E quando você fecha, trabalhando a questão da escola, e a tua sensibilidade, também com o estudo que você teve da educação especial, de pensar o processo de criação ali do desenho do teu aluno, então a gente percebe que isso é muito forte em você, né, essa questão do respeito. Você falou uma série de coisas aqui, que eu tenho certeza que vai gerar uma série de discussões para os nossos próximos encontros. Enquanto você estava falando, eu percebi aqui que o pessoal ficou, assim, bastante impressionado com o teu trabalho, tá? Então, até, eu tenho print, tá, Fábio, desses comentários. Então, desde os primeiros trabalhos teus em pintura, os trabalhos de fotografia, né? Tem um momento da tua fala que você fala sobre essa tua volta não, né? Que você fala sobre a sua vinda aqui para o Paraná e da dificuldade que você sentiu com relação ao ensino de arte. Até o professor Nelson ele faz um comentário dizendo que esse período em que você vem para cá é o período de estruturação do nosso curso, de criação do nosso curso de arte, né? Uma questão que o professor Nelson faz também é com relação às imagens que você postou ali das escolas. Então, elas pertencem à Escola Bento Mussurunga, isso? Isso. E último trabalho na Cirlei Jagas, isso? Isso. Bem, durante a sua fala, o pessoal está pedindo também para você disponibilizar o teu trabalho, se for possível, e aí eu já havia conversado com o Fábio anteriormente, então todo esse trabalho, desde os canais de YouTube, os vídeos que ele selecionou e que não foi possível passar agora, todo esse material vai ser disponibilizado, né, Fábio?
Isso. Vocês entenderam bem todo a... Será que eu não sei se eu consegui amarrar bem? Então, eu quis trazer, né, desde essa ordem cronológica ali. Muita coisa ficou de fora, tá? Não tem como se colocar 20 anos em 1 hora e pouco ali, eu tive que cortar muita coisa, né? Tem várias outras questões que eu gostaria de abordar. Agradeço aqui vários professores aqui, né, que foram meus professores, o pessoal que tá contemplando aqui minha fala, o professor Renê, os alunos aí do curso, pessoal da minha cidade, professores, né, colegas aqui da universidade, da escola, enfim. Bem Fábio, bacana ver a sala cheia aqui. Fábio, E espero que vocês tenham gostado. Diga. Fábio, eu separei para você duas questões, tá? Tá, pode falar. Sim, eu vou falar se der tempo. Se não der tempo, eu deixo para o nosso próximo encontro. Então, aí a gente vai ter um próximo encontro, né? Daí vai ser um momento de diálogo mesmo. O momento hoje foi disposição, tá? E serve para a gente poder pensar na quantidade de coisas que você colocou para nós. Mas o professor Nelson, do nosso curso, pediu a palavra. Então, professor Nelson, por favor. Ótimo, beleza. Oi, Carla, tá me ouvindo? Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, Carla. Fábio, queria te parabenizar e dizer assim para você que eu fiquei muito feliz porque acho que a tua fala ela cumpre de forma brilhante o objetivo da nossa proposta. Eu consegui ver na tua fala todo o processo que a gente tenta passar para os nossos alunos, né? Qual é o papel da arte? Para que esses alunos estão estudando? Você coloca a arte num outro patamar dentro da escola quando você apresenta teu trabalho. Que é isso que a gente tem buscado tanto mostrar para os alunos, que o professor de arte não é o professor apenas da prática, que é o professor pesquisador. O teu trabalho, a tua exposição foi muito clara, foi muito bonito, a gente conseguiu perceber todos os processos desde o teu início, e é isso que a gente sempre fala para os alunos, né? Quando você fala da história lá, que você observava tua mãe fazendo teatro, que você participava de tal lugar, até agora, quando você mostra, lindos os teus trabalhos, parabéns, fiquei encantado com os trabalhos. O teu trabalho enquanto artista, enquanto professor, são impecáveis, muito bonitos. Até vou me penitenciar aqui. Onde você estava que eu ainda não te conhecia, rapaz? Muito legal teu trabalho. Eu estava aprendendo a dar aula, né? Eu sempre digo que quando eu vim para cá, eu falei, agora o desafio é aprender. Porque na universidade, não desistam, tá? Os alunos aí do terceiro ano. Os 2 primeiros anos, enquanto professor em sala de aula, é algo que vai te trazer uma série de questionamentos. O que eu estou fazendo aqui? Né? E depois, com o tempo, você vai adquirindo uma certa experiência de didática, né? A universidade, ela te traz caminhos, né? Na prática, você vai ter que colocar ali, né? Você vai ter que descobrir isso na pesquisa, onde for. Você vai ter que adequar aquilo que E você te sabe uma interessa. coisa que me preocupa bastante, assim, quando vi as fotos ali, porque eu perguntei das escolas que eram, né? Eu acho que a gente tem que mostrar esse trabalho para a comunidade. Quando essa arte ela tá dentro da escola, né, ali nos trabalhos que você fez, lembrou muito trabalhos que eu fiz com essa turma que a gente está no primeiro ano, na introdução às artes visuais, e acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, publicizar mais trabalhos como o seu, né, que estão quase que escondidos dentro da escola. A gente tem que dar um jeito de colocar esses trabalhos para fora, para que as pessoas entendam, né, a comunidade de uma forma geral, o papel da arte na escola. Como que ela tem que ser feita, o ensino da arte, qual é o papel social que ela tem. E eu acho que o teu trabalho mostra muito isso. Parabéns para você, achei lindo o teu trabalho e espero assim que a gente agora inicie uma parceria que não acabe mais aqui, nessas lives, tá bom? Muito obrigado pela tua participação e parabéns, adorei teu trabalho. Eu agradeço, né? Tem outras discussões bem bacanas, né, do papel da arte enquanto pensar essa questão da criticidade, né, dos alunos, eles têm uma certa idade ali que dá para fazer trabalhos bem bacanas, assim, né, e só que não é momento para eu falar aqui agora, mas tem muita coisa para a gente
E eu espero que essa parceria continue, sim. Estou à disposição da universidade, eu tenho uma bagagem aí, né, como vocês podem ver. Agora eu voltei para essa questão da pesquisa, minha intenção agora é ir para o doutorado e para o ensino superior, né, e compartilhar isso montar grupos de pesquisa, isso é meu ideal aí de vida agora, e para uma outra questão aí de explorar. Enfim, passar isso para outros professores. Fábio, parabéns mais uma vez. Nós estamos, então, com o nosso horário aí estourado. Não vou fazer para você as duas questões que eu ia te fazer, tá bom? Então faz na próxima. Ou então eu passo para você em off, você vai pensando para poder responder no próximo encontro, tá? O pessoal que se inscreveu pelo e-mail Dialogarte Artes, Dialogarte Lives, sabe então que nós fazemos no final de cada evento uma questão, e essa questão deve ser respondida e encaminhada então para o evento. A questão que eu vou lançar para vocês agora é a seguinte, tá? A partir da fala do professor Fábio, como você, professor de arte, pode trabalhar o conceito de paisagem a partir da sua realidade escolar? Porque uma das questões que o Fábio colocou e explorou bastante na fala dele foi essa ampliação do conceito de paisagem, tá? Então, como é que você poderia pensar isso na tua realidade? Então, por favor, se você responder essa questão e nos enviar pelo e-mail, então você tem garantido o seu certificado, tá? Então, só lembrando, o professor Fábio, ele vai voltar posteriormente, e na próxima terça-feira nós teremos outra live, então, com a professora Ruth Yumi, professora e artista, que vai continuar falando, então, sobre a questão da arte, mas aí no ambiente informal. Antes de finalizar, eu gostaria de pedir que o professor Nelson fizesse o favor de dar alguns recadinhos para a gente. Eu queria, eu não sei, eu tenho um recado, não sei os outros, cara, mas é o seguinte, hoje, pessoal, às 20 horas, nós temos uma live com a artista plástica Glaucia Flugel, de Curitiba, ceramista, trabalha com pintura, com fotocerâmica, faz parte do projeto de extensão Grimpa. Então, às 20 horas, pelo Instagram, é uma live, um bate-papo com a artista Glaucia Flugel, mediado por mim. Então, seria muito interessante que vocês participassem, né, os alunos, as pessoas que estão na sala, o pessoal que é de fora, seria um grande prazer, até para que vocês conheçam um pouco de uma artista paranaense do peso da Gláucia, e o Fábio também está convidado, todos vocês, tá certo? Muito obrigado pela participação, parabéns por essa live, assim, eu anotei aqui, pelo menos a gente teve a participação, foram mais de 60 pessoas, e a gente contou com pessoas do Ceará, Rio Grande do Norte, Minas, São Paulo, Santa Catarina, Bahia e Paraná. Acho que foi um grande sucesso esse evento, tá certo? Isso, Carla, obrigado, um beijo a todos. Obrigada, professor Nelson. É o seguinte, quem se inscreveu pelo Dialogarte Lives, eu mandei, além do link da reunião de hoje, eu mandei também o endereço do Facebook, do curso de artes visuais e a página do IPG, porque assim como nós, do terceiro ano do curso, estamos realizando esse evento, os outros anos do curso também estão realizando eventos similares, tá? Então, alguém me fez algumas questões ali. Pessoal, naquele mesmo e-mail que vocês me enviaram, é o e-mail onde vocês escrevem a resposta, só por favor, coloquem o nome completo de vocês e o CPF. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, eu fico aqui mais um tempinho na sala para poder esclarecer. Fábio, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e por compartilhar inspirações com todos nós, tá? Então, foi uma grande aula que você nos ofereceu. Inclusive, eu já estou cheia de ideias aqui também, tá certo? Muito obrigada, tá? Tenham todos uma boa tarde e conto com vocês na próxima terça-feira. Caso alguém queira falar comigo, pode ficar na sala, os demais, meu muito obrigada. Boa tarde a todos, então, muito obrigado. Qualquer dúvida pode me enviar em e-mail, se alguém quiser esse material disponibilizo, depois eu passo os links, se quiser só colocar no e-mail. E é isso, né? Acho que se eu conseguir passar alguma coisa aí que eles vão poder usar depois, bacana. Muito obrigado.